Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem e a gente vai por aqui continuando o nosso momento estratégico, né? Vamos lá, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai dar prosseguimento ao nosso planejamento estratégico, né? O que a gente aprendeu nas aulas passadas? A gente verificou a identidade da marca, né? A identidade da empresa que está ligada à filosofia, né? A política, a missão, a visão, os valores da empresa, né? É a imagem que a empresa tem perante ela mesma e a imagem que o mercado tem com relação à própria empresa, né? Qual que é a segunda etapa lá que ficou para a gente falar hoje? A segunda etapa é o conhecimento do nosso target, né? O conhecimento do nosso consumidor. O que vem a ser isso, né? A gente sempre vê isso, essa questão de o comportamento do consumidor, a filosofia do consumidor, a memória do consumidor. Por que a gente vê muito isso? Porque a empresa está voltada para o consumidor, né? Mas lembra quando eu falei para vocês que tudo que vocês fazem relacionado ao tema, relacionado à disciplina de estratégia, é um ato-fato jurídico? Então, começa logo nessa definição aí, ó, de consumidor. O que vocês têm lá no material de vocês? Tem a definição de consumidor, que está tipificado em lei, né? Porque a empresa ela só pode fazer o que a lei permite que ela faça e ela deve fazer o que a lei determina que ela faça, né? Vai depender muito de qual país que ela está inserida, né? Que ela exerce sua atividade e a lei que vai falar como que a empresa deve se submeter, deve se comportar naquela determinada localidade, não é isso? Se vocês olharem na lei, a lei é a lei número 8070 de 1990, né? Essa lei é conhecida como Código de Defesa do Consumidor. E ela começa logo tipificando lá no seu artigo 2º a característica do consumidor, né? Fala o que é o consumidor, né? E era difícil antes da lei você esclarecer e explicar o que seria o consumidor, né? E a lei, depois de 1990 aí, essa lei de 8070, ela acabou com essa discussão, o que vem a ser o consumidor. E tá lá no seu artigo 2º desse material de vocês aí, que consumidor é toda pessoa física ou pessoa jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. E ela estabelece mais ainda, no parágrafo 1º dela lá, ela fala que equipara-se a consumidor, ou seja, consumidor também o é, toda a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja que intervenha, né, nessa relação de consumo. Então, quem seriam esses consumidores, essa coletividade de pessoas? São aquelas pessoas que às vezes nem adquirem o produto, mas são impactadas pela essa relação de consumo. Quando vocês fazem, por exemplo, uma propaganda ou uma publicidade ou uma divulgação, e essa divulgação chega até uma pessoa, um grupo de pessoas específico, pode ser que eles nem sejam os destinatários dos produtos, eles nem sejam o público-alvo de vocês, mas se eles forem impactados por essa comunicação, vocês responderão para eles. Né? Eles serão consumidores e eles estão embarcados, eles estão protegidos por essa lei, por esse Código de Defesa do Consumidor aí. Tá? Isso é o ato-fato jurídico que a gente estabelece nosso plano estratégico de negócios, tá? Isso a gente está falando uma questão mais jurídica aí, tá? Para vocês terem bem claro o que seria consumidor. Aquela pessoa física ou jurídica que adquire produto ou utiliza de algum serviço como destinatário final ou que é impactado por essa relação de consumo, tá bom? Vamos continuando aqui. Só que o que a gente fala que é consumidor na nossa disciplina? Né? Na disciplina de administração, na disciplina de comunicação, na disciplina de marketing ou coisas do tipo. Né? Que consumidor é o alvo da empresa, por isso que ele chama target, não é isso? Target significa alvo, então o consumidor é o alvo da empresa, né? É o destinatário dos meus produtos ou os meus serviços. É para isso que a empresa existe.
né? O consumidor é aquilo que a empresa busca. Ela busca o quê? Atender às necessidades desse cliente, satisfazer os desejos desse cliente e conquistar esse cliente, conquistar esse consumidor, né? Por que ela procura fazer isso, pessoal? Porque é esse consumidor que vai trazer a lucratividade para a empresa, né? A empresa só existe porque existem consumidores, né? Se não existissem consumidores, não teriam para que vender os produtos, né? Para quem vender os produtos? Então, é isso que a gente tem que se ligar aí, tá? Mas a gente está falando de consumidor, o consumidor ele está embutido aí numa relação de consumo, né? E o que vem a ser essa relação de consumo, professor? Essa relação de consumo é aquela atividade que consiste na aquisição de bens ou serviços por determinados indivíduos, tidos como consumidor. Isso está aí no material de você. Essa relação de consumo ela pode ser caracterizado por, às vezes, contrariando o que muita gente pensa, que uma relação de consumo é só naquela quando eu tenho um valor econômico, eu disponibilizo um valor econômico para ter um produto ou um serviço. Não é bem assim não, tá, gente? Essa relação de consumo pode ser tanto onerosa quanto gratuita. Querem ver um exemplo? Quando vocês dão uma amostra grátis dos produtos de vocês, ou quando vocês disponibilizam o serviço de vocês por um determinado tempo sem cobrar do consumidor. Isso é uma relação de consumo. Tá? Então é bom a gente ficar bem atento com isso quando a gente estiver fazendo o nosso plano estratégico, né? E agora, professor? Agora vem o comportamento de consumo, né, gente? O que estuda esse comportamento de consumo? Né? O que ele combina? Quais os elementos que ele combina? E são quatro básicos, quatro elementos que a gente combina quando a gente está falando sobre o comportamento de consumo. O primeiro é a psicologia, né? É o entendimento das pessoas com relação a elas mesmas, aqueles processos internos que passam aqui dentro da nossa cabeça, sabe? Aquela questão de psicologia, sempre quando vocês escutam assim, Freud explica, ou quando vocês falam, vocês consomem um produto ou serviço, e vocês falam assim, nossa, parece que foi feito para mim esse produto, mas foi feito mesmo. Por quê? Porque os profissionais que desenvolveram o produto ou serviço estudaram como que vocês estão pensando, como que vocês tomam as decisões de vocês, o que vocês precisam, né? Foi assim que eles chegaram a essa definição de produto que vocês falam assim, nossa, parece que foi feito para mim. O segundo elemento de combinação é o elemento da sociologia. O consumidor é um ser social, ele está embutido dentro de uma sociedade, né? E ele é impactado pelas influências do meio. Que influências são essas? Influências diversas, né, gente? Pode ser influências de comunicação, influências familiares, né? Influências de comportamento, influências de quem vocês gostariam de ser, né? Então, é o meio que vocês estão inseridos é que vão determinar que tipo de consumidor vocês vão ser. Tem um filósofo, o Rousseau, ele fala assim que todo homem nasce bom, né? O meio é o que o corrompe, né? Então é desse meio que ele está falando. Depende da sociedade que vocês estão embutidos aí, né? O homem nasce bom, a sociedade é o que corrompe. Rousseau queria dizer que o homem nasce bom, o meio ao qual ele está inserido é que o transforma naquilo que ele representa, naquele reflexo para ele dar para a própria sociedade. O terceiro elemento é o elemento econômico, né, gente? Porque a gente, quando cria um produto ou um serviço, a gente sempre busca uma lucratividade, uma satisfação do cliente e tal. Então, assim, esse fator econômico varia muito da renda. Eu desenvolvo um produto para determinada classe socioeconômica. Se a pessoa tem X, ela consegue comprar o meu produto. Se ela não tem X, ela não consegue comprar o meu produto ou utilizar-se do meu serviço. É aqui, tá? Na questão econômica que entra. Por isso que a gente às vezes vê crediários, né? O brasileiro compra muito no crediário. Por quê? Porque é uma forma de adequar o produto ou serviço ao fator econômico, ao elemento econômico do consumidor, que ele possa pagar. Não é isso? E o quarto, gente, não muito por quarto, não menos importante, é o elemento da antropologia, né? São aqueles elementos, aqueles processos, na verdade, que são ritualísticos, que vêm da cultura da pessoa,
que vem da cultura da própria sociedade, que a pessoa faz sem menos perceber que está fazendo. Quer ver um exemplo? Quando a gente fala assim, hoje é feriado prolongado, se eu moro nas grandes capitais, o que eu faço? Ou eu vou à praia, ou eu vou ao campo. Isso quando eu tenho fator econômico lá, né? Mas assim, eu vou fazendo isso, eu vou repetindo esse comportamento, por quê? Porque a própria antropologia cultural me fale que eu tenho que desenvolver esse comportamento, né? E eu não sei, é simplesmente assim, se eu perguntar para vocês, por que vocês vão à praia no final de semana prolongado, vocês vão falar assim, provavelmente, né? Ah, porque eu tenho um dia a mais. Mas só que você tem um dia a mais de fila, você tem um dia a mais para pagar mais caro e coisas do tipo. Né? A gente não se pergunta muito quando a gente toma essas atitudes. Por quê? Porque a gente está envolvido na antropologia cultural aí, que está no material de vocês. Tá certo? Agora tem uma outra coisa importante quando a gente fala em relação de consumo, que são vários fatores, eles podem influenciar nessa nossa tomada de decisão. Né? Fatores diversos, a gente coloca como variáveis, né, diversas aí. Mas vamos pegar 4 fatores que realmente, sem os quais a gente não consegue identificar o comportamento do consumidor, a gente não consegue identificar, a gente não consegue saber quem é o nosso consumidor. O primeiro, gente, são os fatores pessoais. Tá? Fatores pessoais. É aquilo que o indivíduo tem, aquele que ele entende dele mesmo. É imagem. Mais ou menos o que a psicologia fala. Né? O segundo são os fatores sociais, da qual a sociedade ele tá embutido, né? Ele está participando. O terceiro são fatores psicológicos, como ele pensa, o que ele gostaria de fazer, como que ele vai agir, quais são as suas atitudes. E o quarto são fatores culturais, né? Então a gente tem lá os pessoais, os sociais, o psicológico e os culturais, tá certo? Vamos explicar cada um deles agora? A gente começa como os fatores pessoais, tá? O que vai influenciar? O que tem dentro dos fatores pessoais, professor? Aquelas perguntas que a gente fala, geralmente, que são perguntas relacionadas ao próprio indivíduo. Por exemplo, idade. Né? Uma pessoa que tem 15 anos não tem o mesmo comportamento de consumo que uma pessoa que tem 20, de uma pessoa que tem 25, de uma pessoa que tem 30, 40. Ou seja, a idade é um fator que influencia nessa relação de consumo. Né? Estou dando uns exemplos, eu vou dar uns exemplos aqui, mas são mais, né? Só para não ficar cansativo o vídeo. Outra coisa é a ocupação, né? Qual parte de ocupação que ele tem para a vida dele, né? Como que ele se vê, né? Ah, eu sou um gerente de negócios, né? Eu sou, sei lá, sou um gerente de uma multinacional, eu sou um advogado, eu sou um médico. Qual é a ocupação que eu exerço para mim mesmo, né? Uma autorrealização. Né? Outro fator relacionado aos fatores pessoais são as condições econômicas. Né? Se eu sou um gerente, se eu sou um médico, se eu sou um advogado, se eu sou um juiz, eu tenho uma condição econômica que vai influenciar na minha relação de consumo. Não é isso? Um juiz não vai consumir da mesma forma que uma pessoa que trabalha num outro ramo de atividade, vamos dizer assim, sei lá, que trabalha na construção civil, ou vendedor de porta a porta, ou office boy, ou coisas do tipo. Né? As necessidades dessa pessoa são outras. Né? Outra coisa que influencia na questão dos valores pessoais é o estilo de vida. Né? O estilo de vida de quem mora na cidade, por exemplo, é completamente diferente de quem mora no litoral, que é completamente diferente de quem mora no interior. Né? São estilos de vidas diferentes, são gostos de vidas diferentes, são produtos e serviços que eles preferem que são completamente diferentes. Né? Então esse estilo de vida a gente tem que trabalhar também quando a gente fizer o nosso plano estratégico. Também o que a gente tem que trabalhar como fator pessoal é a personalidade e autoconceito. O que é isso, professor? Personalidade e autoconceito? É aquilo que o indivíduo tem de visão para ele mesmo, como ele se vê, né? Qual é o autoconceito dele, né? Como ele se conceitua como indivíduo. Né? E aí tem outros fatores, como o gênero, né? Se é mulher, se é homem, se é sexo não definido ou gênero não definido, né? Se é homossexual, se não é, sem completo preconceito, mas assim, o homem tem um comportamento de consumo diferente da mulher, que é diferente dos homossexuais, que é diferente de outras pessoas com gênero indefinido, né?
Então a gente verifica tudo isso naquelas questões pessoais, como eu me vejo, né? Tá bom? Agora vamos falar dos fatores sociais. Gente, o que são esses fatores sociais? São todos aqueles comportamentos que implicam na minha relação. Por exemplo, grupo de referência. A qual grupo da sociedade que eu estou inserido? Né? Eu estou inserido num grupo de estudantes, eu estou inserido num grupo de médicos, eu estou inserido num grupo de advogados, num grupo de gerentes administradores, num grupo de religiosos, em qual grupo que eu utilizo como referência para eu chegar e ter uma relação de consumo. Tem que verificar isso também. Outro fator importante que está dentro dessa característica social é a família. Né? A família também nos mostra muito a nossa relação de consumo. Né? Família interfere bastante nisso. Quer ver uma coisa? Quando as meninas fazem 15 anos, por exemplo, né? Tem que ter lá, culturalmente falando aqui, a questão social, né? Mas mais na questão social da família em si. Quando a menina faz 15 anos, tem que ter a festa de 15 anos, porque ela passa a ser moça já e coisas do tipo. Quando o garoto faz 18 anos, ele busca, sei lá, um veículo, né, uma ascensão, aí, uma autorrealização e tal, né, uma autoafirmação para aquela sociedade, a família busca ajudá-lo, né, ou busca passar em uma universidade, cursar uma universidade, não é isso? Tipo, isso são todos fatores de influência que a família vem exercendo sobre a gente, né, sobre a nossa relação de consumo. E depois, não menos importante também, a posição social, né? Qual é a classe socioeconômica que eu estou inserido. Né? Isso também vai identificar para mim que tipo de consumidor que eu sou. Né? Então, tipo, quanto eu ganho, quanto eu tenho, né? Eu sou da classe socioeconômica A, eu sou da classe socioeconômica B, aí a gente trabalha aquela questão de classe social e classe econômica, né? Que eu trabalhava com vocês nas aulas, que classe social é como a sociedade me vê, classe econômica aquilo vai depender do poder aquisitivo que eu tenho para consumir, né? Então, e também o que a gente vai falar agora, de outro fator de influência bem bacana, são os fatores culturais, né? Esses fatores culturais estão relacionados aos hábitos, né, que a gente tem, aos costumes, aos rituais, aos comportamentos, sabe? Aqueles comportamentos que a gente tem, que eu posso dar de exemplo para vocês, é aquele comportamento daqueles indivíduos que moram em bairros nobres e os indivíduos que moram em periferia, né? São comportamentos diferentes. Por quê? Porque a cultura é diferente. Né? A cultura do qual a gente vai nutrindo, seja numa comunidade, seja num bairro menos favorecido, seja na alta cúpula de São Paulo, das grandes capitais, aí, né? Essa questão de bairros, como a gente é educado, vai variar também a cultura. Né? E isso vai interferir na minha relação de consumo. E também outra questão de fatores que está aí no material de vocês, de influência muito interessante, é os fatores psicológicos, né? O que motiva eu a consumir? O que motiva? Qual é a percepção que eu tenho daquele consumo? Né? Será que se eu consumir um produto ou um serviço eu vou ter uma autorrealização? Será que eu vou me sentir melhor consumindo esse produto ou serviço? Será que eu tenho a capacidade de fazer uma reflexão se eu preciso realmente desse produto ou esse serviço? Se esse produto ou esse serviço tem que ser de uma determinada empresa, da empresa X ou da empresa Y? Né? É toda aquela questão que eu brinco com vocês na sala, e é uma brincadeira séria, né? Que eu falo que Freud explica. Freud explica dessa forma. Quando eu analiso os seus fatores psicológicos, né? Os seus hábitos, as suas atitudes, né? Como eu sou, como eu me vejo, como eu gostaria de ser visto. Né? A gente vai trabalhando isso, né? De psicológico, no psicológico da relação de consumo. Né? E por fim, para terminando o vídeo de hoje, a gente vai chegar na decisão de compra de um indivíduo. Né? E o que seria essa decisão de compra, gente? Seria lá desde do reconhecimento da necessidade, tá? Até o desejo de satisfazer aquela necessidade. Tá? E qual? A gente começa lá pela necessidade e
a gente vai passando pelos desejos e pela satisfação de ter aquela necessidade suprida, de ter aquela necessidade saciada. Um exemplo é a questão de tenho fome, né? Qual é a necessidade? Comer, né? Qual que é o desejo? Comer algo bom, né? Qual que é a satisfação? Não ter mais fome. Então essa é a relação que todos nós fazemos. Começa a relação de decisão de compra, começa no reconhecimento da necessidade. Quando a gente reconhece uma necessidade, a gente automaticamente vai buscar na memória alternativas para não ter mais aquela necessidade. Logo, tenho fome, busco, não quero ter fome, eu posso comer X, Y, Z, ou seja, eu posso escolher uma cozinha italiana, uma cozinha japonesa, uma cozinha árabe ou coisa do tipo, né? Mas está tudo aqui, dentro da minha memória ainda. Então a busca é interna. Depois disso, eu vou ter uma intenção de compra. Eu vou chegar e falar assim, não, hoje eu quero comer alguma cozinha italiana, né? Vou comer uma massa ou coisa do tipo. Então eu já começo a ter a intenção. Depois que eu tenho essa intenção, eu passo a ter o comportamento de consumidor, eu passo a me deslocar até o local onde vai saciar a minha necessidade, ou seja, os restaurantes italianos e coisas do tipo. Nesse deslocamento até o restaurante, pegando o nosso exemplo, eu vou ser influenciado pelo meio. Influenciado por comunicação, por formadores de opinião, falando que a comida árabe é melhor que a italiana. Né? Mas eu não, eu tô lá, tô fixo, tô querendo consumir uma cozinha italiana, e lá que eu vou. Né? Aí eu chego lá e começo a olhar o cardápio, né, da cozinha italiana. Eu verifico que eu estou tendo uma atitude de compra, atitude de consumo. E eu vou lá e falo pro garçom, eu quero esse prato aqui. Sei lá, quero um cannelloni. Aí eu vou lá e mostro pro garçom e o garçom vai me trazer esse prato. Depois, quando o garçom traz esse prato, o que eu faço? Eu vou consumir esse prato. Eu vou utilizar o prato, né? Vou utilizar, leia-se, produto ou serviço da empresa, tá? E quando eu consumir esse prato, eu vou fazer uma análise desse consumo, né? Eu vou formar um conceito daquilo que eu consumi, da onde que eu consumi. Conceitos do tipo, o restaurante é bom, a comida foi boa, eu vou começar a criar uma imagem daquele restaurante, né? E aí eu vou voltar lá para cima, lá para a identidade da empresa, né? Que vocês decidiram, tá? Quando eu faço essa análise de consumo, eu verifico assim, ó, atendeu as minhas expectativas, o cannelloni estava bom? Positivo, atendeu. Beleza, imagem positiva. Superou as minhas expectativas, ou seja, além do cannelloni, o menu estava trazendo outras coisas que eu fiquei com vontade de consumir, ou seja, superou ainda mais as minhas expectativas, que me deu vontade de voltar um outro dia. Aí eu chamo de 2 likes, né? Superado as expectativas. O problema é quando não supera as expectativas e quando está abaixo da expectativa. E aí a imagem, ó, é negativa. E a imagem negativa é o consumidor da sua empresa migrando para a empresa concorrente. Aí se começa a ter um fator complicador, tá? Então, verificando tudo isso, eu faço uma imagem desse consumo. Consumo foi positivo, superou a expectativa, imagem completamente positiva, tanto do produto que eu consumi, quanto da empresa que me disponibilizou o produto ou serviço. Isso vai me trazer um desejo novamente de voltar àquele local, de voltar a consumir aquele produto ou serviço, né? Vai me trazer uma satisfação maior ainda. Então, quando eu tenho essa imagem, eu vou voltar lá para o item 2, que a gente veio falando agora, o item da memória. Eu vou reconhecer uma necessidade, tenho fome, eu vou recorrer à memória. O que eu faço para não ter fome? Eu vou me alimentar. Eu vou verificar, eu vou lembrar desse restaurante aí, eu vou lembrar desse cannelloni, tá certo? E aí eu vou vir e vou satisfazer o meu desejo novamente. Tá bom, gente? Então, hoje era isso. E o que a gente viu até hoje, até agora? A gente já verificou que no nosso plano estratégico, o que a gente tem? A gente já tem o objetivo, a gente já tem a imagem da empresa, a gente já tem o comportamento do consumidor, como que ele decide, e é isso que vocês vão ter que colocar no trabalho de vocês, tá bom?
Te vejo na próxima aula. Fiquem todos bem e um abraço para vocês.